Não se assuste, é da avaliação que vamos falar. Mas importa que conheçamos alguns dos preconceitos, alguns dos pressupostos, algumas das ideias de base que formatam as nossas avaliações e o modo como olhamos para as coisas. Escolhi esta frase porque a ideia da espuma dos dias remete para algo de efêmero, contingente, que surge e desaparece com a mesma facilidade com que um dia se esvai. E achei que faria sentido, neste contexto da avaliação, ir bem para além desse efêmero e desse contingente. Perceber o que está por detrás da avaliação, em termos de formas de pensar, de viver e de sentir, em termos de pressupostos e o modo como condicionam a forma de conhecer e, por maioria de razão, a forma de avaliar e os juízos de valor que fazemos. Isto a que me tenho vindo a referir de pressupostos tem outras designações em diferentes áreas de saber. Na filosofia do conhecimento, por exemplo, na epistemologia, chamam-lhe os paradigmas. Nós vamos aqui abordá-los, tal e qual como um dos autores da avaliação do desempenho sugere, sob a designação de metáforas. De um lado da barricada, há aqueles que consideram que a avaliação é eficaz quando se conseguem minimizar erros de cotação ou erros de classificação. É a única forma, dizem, de podermos ter julgamentos exatos daquilo que é avaliado. Como é que isto se faz? Se queremos ter julgamentos exatos, se queremos minimizar, se não mesmo anular, erros de cotação e de classificação, então importa que se identifiquem critérios racionais, critérios objetivos, pois deles depende uma avaliação exata. Importa também que haja um particular cuidado no modo como utilizamos as escalas, no modo como as selecionamos até. Devem ser adequadas, devem ser válidas, garantindo validade psicométrica. Se estas condições estiverem reunidas, então sim, poderá dar-se o caso de obtermos julgamentos exatos, objetivos e rigorosos. De acordo com quem defende esta perspectiva, a tarefa de um avaliador é em tudo semelhante à tarefa de um físico que mede a temperatura de um líquido. Deve medi-lo com objetividade, deve medi-lo com rigor, deve medi-lo quantificando. Quais são os pressupostos que estão na base desta perspectiva e desta abordagem? A ideia da exatidão, a ideia do rigor, a ideia da métrica, a ideia da validade, assenta num pressuposto muito simples. É o de que qualquer avaliador está genuína e espontaneamente motivado para atribuir classificações exatas que correspondem efetivamente às observações do desempenho do avaliado. Ou seja, parte-se do princípio que em qualquer processo avaliativo o avaliador se orienta por critérios exclusivamente racionais. Esta perspectiva de abordagem da avaliação deu origem, em várias áreas de saber, a diferentes outputs, resultados e até correntes ou ideias. No caso concreto da educação, deu origem, em meados do século XX, a uma ciência, assim ficou conhecida, chamada docimologia, ou a ciência dos exames. Foi com base, de resto, nessa suposta ciência que muitos dos contributos para a construção dos testes, que ainda hoje são utilizados, foram sendo produzidos. De um modo geral, esta abordagem da avaliação assenta na ideia da operacionalização de critérios, na comportamentalização de objetivos e está, por exemplo, na base da preocupação da definição de objetivos SMART, ou REMAR, como queiram. A avaliação fica assim reduzida ao que é objetivamente observável. E para tal, como já vimos, tem que obedecer a critérios psicométricos válidos e fiáveis. Falamos de uma avaliação rigorosa. A esta abordagem, alguns autores, como é o caso de António Caetano, dão o nome de metáfora do teste e, no contexto da epistemologia, ou da filosofia do conhecimento, o paradigma que a fundamenta é o positivismo. São abordagens de caráter positivista.